Alô, alô, amigos. Vamos aí mais uma aula hoje de razão e proporção. A gente vai ver hoje. Bem-vindos ao nosso canal Matemática com Farinha. Aqui, mano, ou tu aprende ou tu sai de bucho cheio. Vamos lá então para nossa aula. De razão e proporção, como eu havia dito. O que é uma razão? Dizemos que a razão entre dois números A e B é a relação A para B, onde A e B são números inteiros reais com B diferente de zero. Acho que é óbvio isso para todos, né? Já que é uma relação, né? Nada mais é do que uma divisão, trocando em miúdos. Toda razão é uma divisão entre dois números, já que é uma divisão, o B que vai estar embaixo não pode ser zero, não é isso? A representação da razão ela pode ser assim, desse jeito que está aqui, ó. A gente mostra aqui, ó, A para B, assim, ó, com dois pontos, A para B, e lê-se razão A para B ou A está para B, né? Desta forma, tá? Onde os elementos que compõem a razão também têm denominações diferentes aí, olha. O antecedente é o de cima e o de baixo é chamado de consequente dessa razão. Beleza aí? Tranquilo? Então vamos lá, prosseguindo. Tem um pequeno exemplo aí, olha só. Uma turma de preparatório para o vestibular, o número de mulheres é igual a 50 e o número de homens é 40. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? É a pergunta que é feita aí no problema. Certo? Então observe o seguinte. A pergunta que ele faz é qual é a razão entre o número de homens e mulheres. O que é uma razão? Não é uma divisão entre dois valores? Então a gente vai montar a razão dessa forma aqui, ó. A razão entre homens e mulheres. Certo? E agora, como ele deu para a gente os valores, aí ficou fácil de a gente determinar essa razão, né? Que os homens são 40, foi dito no problema isso, e as mulheres são 50. 40 sobre 50, fica fácil esse cálculo, né? Corta 0 com 0, ou tu pode dividir por 10 em cima, 10 embaixo, onde tu vai obter a resposta de 4 para 5, não é isso? 4 para 5. O que quer dizer isso? Importante a gente frisar de que toda razão ela tem também uma coisa importante, é de que toda razão ela traz uma informação, né, por trás, onde tu tem que aprender a entender essa informação para fazer a aplicação no problema ou nos problemas. Beleza? Importantíssimo aqui, tem uma dica aqui, uma dica fantástica do tio Farinha para vocês, né? É que numa razão é importante verificar a ordem pela qual estão referidas as duas grandezas. Veja só, o que eu quero dizer com isso? Nesse nosso problema que a gente acabou de fazer, é pedido no problema a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Homens, mulheres. Primeiro homem, depois mulher. Nessa ordem. Primeiro homem, depois mulher. Então a gente teve que montar nessa ordem. Se ele pede mulher, homem, a gente montaria ao contrário aqui. Mulher em cima, homem embaixo. Aí ficaria 5 para 4 como resposta. Ficou claro isso aí, filhote? Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui, olha só. Razões especiais. Ó, em se tratando de Enem, isso é uma das coisas que mais são pedidas, né? São essas razões especiais para esses cálculos. Essa razão especificamente, essa primeira aí, especificamente, é a que é a mais pedida dentro do Enem. Se é uma questão que tu quer acertar no dia da prova, aprende isso agora. Razões especiais aqui, ó. Escala. O que é uma escala? A escala é simplesmente a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Ó, razão. O que é uma razão? É uma divisão entre dois valores, entre o tamanho do desenho e o tamanho real. É o comprimento do desenho, comprimento real. Note que quando eu falo desenho, né, a gente se refere a desenho, não necessariamente é um desenho, né? Pode ser uma maquete, pode ser um mapa, entendeu? Não necessariamente é o desenho, pode ser uma foto, não necessariamente é um desenho. Ficou claro isso? E o tamanho real daquela coisa que está sendo representada ali na foto, ou no desenho, ou no mapa, né? Ficou claro isso? Então como é que a gente calcula a escala? Desta maneira aqui, ó. Uma formulazinha aí que tu vai ter que decorar. Vai virar mantra hoje, a partir de agora, vai virar um mantra. O que é escala? É o desenho pelo real.
Escala, desenho pelo real. Repita comigo. Escala, vai. Desenho pelo real. Ficou claro isso? Bora fazer uma aplicaçãozinha disso bem básica. Olha só. Em uma casa que possui comprimento de 20 metros deve ser representada em um desenho de no máximo 20 centímetros. Qual seria a escala desse desenho? Então percebe aí que ele te dá o tamanho real, dá o tamanho do desenho e está pedindo qual é a escala que está sendo feita esse desenho aí. Tá bom? Agora preste atenção numa coisinha que vai surgir aqui, meu preto. Preste atenção para cá, olhe para cá. Não pisca, olha para cá. O que é escala? Desenho pelo real. É ou não é? Foi o que eu acabei de dizer. Desculpa. Veja. 20 metros. Aliás, aqui vamos começar com desenho. Desenho 20 centímetros. Aqui, ó. 20 centímetros. E o real, 20 metros. Percebeu aqui que eu estou trabalhando em duas escalas diferentes? Em duas unidades diferentes? Uma está em centímetro, outra está em metro. Então, o que tu vai fazer? Tu vai transformar sempre, olha a dica, sempre tu vai pegar maior e transformar para menor unidade. Beleza? No caso, 20 metros são 2.000 centímetros. Então, 2.000 centímetros é o que está aqui na tela. Ó. 2.000 centímetros. Então, 20 metros, 2.000 centímetros. Aí daqui tu já entendeu, né? Tu já corta 0 com 0 ou divide logo, né? Que se tu achar mais prudente. Divide por 20 logo de uma vez. Divide por 20 em cima, por 20 embaixo. Dividiu aqui, ó, 20 por 20 vai dar 1 em cima. 20 por 20 vai dar 1. E sobram 2 zeros aqui, ó. Que eu vou colocar aqui, 1 para 100. A escala 1 para 100. Filhote, o que significa isso? 1 para 100. O que significa isso? A escala exatamente ela determina isso, ó. Que a cada 1 centímetro no desenho... A cada 1 centímetro aqui, ó, 1 centímetro no desenho, a gente vai ter 100 centímetros no real. Então, nessa casa aí, imagina só, no desenho está marcado lá 1 centímetro. 1 centímetro significa dizer que tem 100 centímetros no tamanho real da casa. Que no caso, 100 centímetros são 1 metro, não é isso? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Fala comigo aí, meu irmão. Vamos lá então, dando continuidade, olha só. Segunda razão especial, velocidade média. Esse é um conceito que tu já aprendeu, né, há muito tempo, isso vem te impregnando aí, né, velocidade média. É a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Razão entre a distância, desculpa, e o tempo. Distância sobre o tempo, certo? Ó, velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Um exemplo bem básico aí, olha, um trem percorreu a distância de 160 km em 2 horas. Qual a sua velocidade? Tranquilo é isso daí, né? Nossa! A velocidade é 160, a velocidade média vai ser igual à distância 160 km. O tempo gasto 2 horas, no caso eu tenho as unidades tranquilas, né? Quilômetros por hora, tá tranquilo, não preciso fazer nada de transformação, né? 160 por 2, adivinha? 80. Olha, assim o trem manteve a velocidade média de 80 km por hora. Difícil isso? Muito fácil, né? Vamos lá, a terceira razão especial, olha só, densidade demográfica. É a razão entre o número de habitantes e a área da superfície de um território. Beleza? A razão entre o número de habitantes pela superfície. Então, densidade que seria habitantes por área. Habitantes por área. Habitantes por área. É isso que tu vai decorar. Densidade demográfica. Como é que calcula, filhote? Densidade é habitantes por área. Habitantes por área. Ficou claro isso? Beleza, olha essa aplicaçãozinha aqui. Qual é a densidade demográfica de uma população de 40.000 habitantes que vivem em uma área de 100.000 km²? Percebe que 100.000 km² está sendo colocado aqui, ó. Quilômetros² é área. Então ele está te dando aqui o número de habitantes, está te dando a área. Como é que calcula isso? Fácil. A densidade vai ser 40.000 dividido por 100. Com tudo isso de zero, tu
teu olho brilha, né? Aí tu dá aquelas lambadas que tu já tá acostumado. Ou divide por 100, né? Em cima, divide por 100 embaixo, que é a mesma coisa do que 400. Ficou claro isso? Isso quer dizer que há 400 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a cada 1 quilômetro quadrado tem 400 habitantes nessa região. Ficou claro aí, filhote? Vamos lá, dando continuidade.